Um dia desses, estava eu aí conversando numa roda de amigos quando surgiu o tema da literatura policial e eu falei que gostava. Uma das pessoas se admirou. Oh, literatura policial, você gosta? Claro que gosto, sim. A pessoa ficou assim e disse, mas não é uma literatura menor? Aí eu achei tão engraçado, porque se há uma literatura menor, é porque talvez exista uma literatura maior. E quem são os representantes dessa literatura maior? William Shakespeare, talvez? Mas o que é o Hamlet, se não uma investigação policial? É claro que ele é muitas outras coisas, mas uma das camadas de leitura do Hamlet é uma investigação policial. E o Édipo Rei, obra-prima de Sófocles, é uma investigação policial. Gosto sim de literatura policial. Quem não gosta? Quem não fica curioso de saber a solução de um mistério? Quando você vê uma matéria na televisão sobre um assassinato, um crime, quem foi o culpado? Você quer saber quem foi o autor daquilo. E o que é literatura policial, se não uma história bem contada? E o que é literatura, se não uma história bem contada? Gosto muito de literatura policial e um dos meus autores favoritos é a Rainha do Crime, a Agatha Christie. Eu adoro a Agatha Christie. Desde criança que leio os livros dela. E um fenômeno curioso que está acontecendo comigo ultimamente é que quando eu começo a ficar velha e começo a esquecer das coisas, aí o que acontece? Esqueço o fim dos livros, quem é o assassino. Aí leio de novo, novamente, outra vez, com o maior prazer, meus 10 ou 12 volumes de Agatha Christie que eu tenho. Os livros de Agatha Christie que eu mais gosto olha, está caindo os pedaços. É a sua autobiografia, que não é um romance policial nem nada, é a autobiografia dela, onde ela conta com uma prosa divertidíssima toda a sua infância, adolescência, vida adulta e etc. Não fazendo nenhuma referência àquele famoso episódio de 1928, onde ela desapareceu por 12 dias, a Inglaterra e o mundo em polvorosa, sem saber onde ela andava, pensando que ela tinha sido assassinada, e terminou que ela reapareceu e nunca disse a ninguém o que tinha feito. É um mistério que ela levou para o túmulo quando da sua morte em 76, eu acho. Ela nasceu em 1890 e morreu em 1976. Esse desaparecimento dela, ela estava deprimida, a mãe tinha morrido, o primeiro casamento dela tinha se desfeito e ela simplesmente desapareceu. Agatha Christie é uma autora fantástica. Ela constrói tramas e dentro dessas tramas ela faz um estudo da natureza humana que é muito curioso. Um dos seus personagens mais interessantes é o detetive belga Hercule Poirot, com seu bigode encerado. Eu estava vendo agora na televisão essa coisa do bigode de Salvador Dalí, me lembrei do bigode de Hercule Poirot. Pois bem, tem esse detetive que é todo cheio de minúcia, um temperamento cheio de toque, de comportamentos obsessivo-compulsivos e muito interessante a forma como ele deduz a solução dos crimes. Mas o personagem que eu gosto mais é Miss Marple. É uma velha simpática velhinha que mora numa cidadezinha pequena, numa vila pequena, daquelas pequenas cidades da Inglaterra, onde ela, com um binóculo, observa passarinhos. Então, aquela inocente velhinha cor-de-rosa, na verdade, ela observa a vida alheia e ela é quem resolve os crimes. Ela parte de uma teoria muito engraçada, da Miss Marple, da Agatha Christie, na boca de Miss Marple. Ela diz que existem alguns tipos específicos de pessoas e quando você compreende esses tipos básicos dos quais é formada a humanidade, você termina entendendo melhor as pessoas. Então, quando ela diz assim, eu me lembro de fulana
que era assim, assim, assim. Essa pessoa parece com ela. Se essa pessoa parece com fulana, provavelmente essa pessoa vai se comportar do mesmo jeito que fulana. E seguindo esse raciocínio, ela termina descobrindo as intenções secretas e ocultas das pessoas. É muito interessante o processo de Miss Marple. O livro de Agatha Christie que eu mais gosto é este aqui. O Assassinato de Roger Ackroyd. Leia e você vai descobrir por quê. Agatha Christie foi uma pessoa de vida muito interessante. A autobiografia dela mostra isso com muita clareza. Ela, inclusive, discute dentro desse livro a sua técnica de escrever, como é que ela escrevia, como foi que ela se tornou escritora. E ela sempre ficava chateada porque ela gostaria muito de ter sido conhecida por livros não policiais. Mas a sua sina foi escrever e ser lida e traduzida em mais de 200 idiomas no mundo inteiro como autora de livros policiais. No final, depois que ela separou-se do primeiro marido, ela casou-se com um arqueólogo, 14 anos mais jovem do que ela. Ela tinha 40, ele 26. E ela então dizia assim, que o bom de se casar com um arqueólogo é que quanto mais velha você fica, mais interesse ele tem em você. Eu achei essa coisa muito engraçada, muito curiosa, e sugiro a todos vocês que leiam Agatha Christie, mesmo aqueles que acham que literatura policial é uma literatura menor. Não é menor, é uma literatura muito interessante, e como já falei anteriormente, o Hamlet e o Ésquilo e o Édipo Rei, desculpe, de Sófocles, são, para mim, também livros policiais. Beijo grande, tchau, eu volto.